Bom dia, são 10 horas e 1 minuto. Nós vamos iniciar a nossa atividade síncrona deste dia 23 de junho. Sejam todos bem-vindos à aula de Introdução à Engenharia Química. Nós temos bastante coisa para conversar, antes mesmo até de entrar no assunto dos vídeos das aulas de hoje. Antes de qualquer outra coisa, antes que eu me esqueça, a Camila percebeu ontem que num dos slides e também provavelmente lá no vídeo, certamente no vídeo, tem um erro de digitação na fração mássica da corrente 9. Isso já está corrigido e esta apresentação corrigida já está disponível para vocês, tanto no Siga quanto no nosso Drive compartilhado lá. Então eu sugiro que vocês baixem a apresentação nova. É um detalhe mínimo, é um detalhe que dá para deduzir, não é algo que cause dano na compreensão, mas que é sempre bom a gente ter o material corrigido, Tá? E aí a gente pode começar então a nossa aula, tá? E eu gostaria de conversar com vocês, uma conversa bem de pai para filhos mesmo, porque quando a gente começa um curso de graduação, a gente imagina que vai estar lidando com gente que vai buscar uma carreira, com pessoas que vão ser profissionais. E na semana passada eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei pensando com muita preocupação mesmo, numa situação de futuro. Imaginem vocês, ou alguns de vocês, principalmente aqueles da semana passada que resolveram reclamar muito, que vão chegar para um chefe que passou um projeto para vocês, no dia da entrega do projeto, e dizer assim: olha, chefe, eu só consegui fazer metade do projeto, você me dá metade do salário? Vocês acham que ele daria? Vocês acham que receberiam por não terem feito? Ah, mas eu tive muita dificuldade. Mas o chefe diria: mas você não me procurou em momento nenhum para tirar sua dificuldade? O que você quer que eu pense? Tá? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Com relação às avaliações continuadas, eu vou compartilhar com vocês uma tela e nós vamos ler juntos, porque isso vocês receberam uma semana antes do período começar. Tá bom? Então deixa eu só abrir aqui o compartilhamento. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Opa, peraí que eu tenho que fechar aqui. Calma. Agora sim. Agora vocês veem a tela do PowerPoint? Alguém pode responder, por favor? Sim. Tá. Sim. Então isso aqui está num documento que foi disponibilizado para vocês, não é? Em uma semana antes da gente começar o período, que informa a respeito dos nossos critérios de avaliação e tudo mais. Então vamos lá, ó. A frequência síncrona, este momento que nós estamos vivendo, será computada por meio da chamada nominal em algum momento mais oportuno de cada encontro síncrono. Corresponderá a 50% da frequência total. E não é bem verdade isso, porque nós temos mais atividades assíncronas do que síncronas. Podia ser até 25%, então a gente está ali entre os 25% e 50%. A verificação de frequência nas atividades assíncronas será feita exclusivamente por meio do recebimento dos exercícios propostos nas avaliações continuadas, nas quais os discentes deverão demonstrar haver se empenhado o suficiente e individualmente na resolução dos exercícios. Observação: avaliações continuadas incompletas, com erros grosseiros, que caracterizem falta de empenho, cola ou outros recursos não lícitos, serão desconsideradas e o discente receberá falta na atividade correspondente. A participação do aluno nas atividades assíncronas, avaliações continuadas, corresponderá também a 50%, é um pouquinho mais do que isso por causa das 3 avaliações objetivas, da frequência total. Exigir-se-á, de acordo com as normas legais da Rural, da UFRJ e do MEC, que os discentes alcancem frequência total igual ou superior a 75% para lograr a aprovação, independente das médias alcançadas nas avaliações objetivas. Por que esse documento não tinha sido lido antes? Porque tantas pessoas reclamaram ao entregar avaliações incompletas e não receber a frequência. Eu imaginei, quando a gente começou a trabalhar lá no dia 2 de junho, vou interromper aqui, que nós estávamos numa turma onde eu lidava com jovens muito jovens, felizmente, mas jovens adultos. Pessoal, aquele período em que a gente fazia um boizinho de massinha, com 3 pernas e 4 chifres, e a professora tinha que dizer que estava lindo, porque senão a criança ia ficar triste, magoada, ia bloquear a criatividade dela, ficou no jardim da infância. Vocês estão dentro de uma universidade. Vocês estão se preparando para ser profissionais. Não é possível agir da maneira como foi na semana passada. Apenas uma única pessoa mandou num período viável, e não na quinta-feira depois das 9 horas da noite, mas mandou num período viável que eu pudesse responder as dúvidas que tinha sobre a avaliação continuada. E esta pessoa foi esclarecida.
e esta pessoa acertou. Então não é que o exercício fosse impossível, mas é que vocês realmente não usaram todos os recursos possíveis para resolver o exercício. Como isso ainda deve estar fermentando, fervilhando na mente de vocês, eu quero saber se vale a pena a gente trabalhar esse assunto antes de trabalhar os assuntos da aula. Alguém precisa se manifestar no áudio aí. Não é um monólogo, é uma aula. Por favor, vamos trabalhar as avaliações continuadas da semana passada para vocês perceberem que vocês tinham o conteúdo e o material para resolver? Hein, gente? Sim, professor, principalmente Ótimo. a segunda questão, por favor. Exato. Vamos lá. Tuane, eu não respondi a sua porque ela chegou realmente muito tarde, tá? E aí fica difícil de a gente atender. Eu entendo. E mesmo assim você trabalhou e foi no sentido que devia. Esta é uma questão importante. Tava no sentido porque eu achei que eu tava fazendo coisa tipo assim, de maluco. Não. Você estava usando a segunda aplicação do princípio da homogeneidade dimensional, tentando relacionar as parcelas. Né? Alguém, né, naquela choradeira toda que aconteceu na aula passada, na sexta-feira, disse que a gente resolveu em sala um exercício fácil e apareceu na avaliação continuada um exercício difícil. Isso mostra que essa pessoa não compreendeu os conceitos. Porque qual é a diferença entre aplicar o princípio da homogeneidade dimensional a uma equação que tem um termo no primeiro membro, um termo no segundo, ou a uma equação que tem um termo no primeiro membro e 3 termos no segundo, ou 2 termos no segundo? É o mesmo conceito. É o mesmo conceito que é utilizado. Então, se não compreende os conceitos e fica decorando como é que faz exercício, vai usar esse argumento. O exercício da sala era fácil, da prova era difícil. Nunca vocês vão ver um exercício numa prova, numa avaliação, igual da sala, gente. Mas sempre serão os mesmos conceitos. Então, sim, Tuane, você ganhou a frequência, porque apesar de você ter errado, você mostrou que ia no sentido. É aquilo que estava em vermelho lá naquela avaliação, naquela colocação do documento que vocês têm desde antes da gente começar as aulas, tá? De como seriam os nossos critérios de avaliação. Não foi lido? Não sei por quê. Não tinha o direito de reclamar como reclamaram na semana passada. Mas você foi no sentido correto. Agora, teve gente que não sabia nem o que estava fazendo. Estava escrevendo qualquer coisa ali para enrolar, só faltou botar o hino do Palmeiras também, que nem fizeram numa avaliação, numa redação do Enem, e achando que isso ali ia me enrolar. Não vai enrolar, gente. Tá? A avaliação continuada é para realmente colocar vocês para pensar. Tá? Então vamos compartilhar de novo a apresentação do PowerPoint, porque agora nós vamos entrar aqui com mesa digitalizadora e tudo mais. Tá? Então, voltando aqui, eu vou colocar a apresentação para acontecer. Tá? Estamos com essa barrinha que é muito chata, mas tudo bem, né? Então, olha só, o que nós temos aqui, gente? A segunda aplicação do princípio da homogeneidade dimensional, né? A questão 2, a 1 era fácil, todo mundo conseguiu ver, todo mundo conseguiu aplicar, ou pelo menos uma boa parte, eu não vou nem entrar nela. Não faz sentido gastar tempo da aula para um negócio que agora é dívida, não é mais dúvida. Mas o que diz a segunda aplicação do princípio da homogeneidade dimensional? Que nós vamos determinar a representação dimensional de uma grandeza desconhecida. Olha o texto que vocês tinham. Neste caso, admite-se que a relação atende ao PHD. Aí como é que algumas pessoas assim, não atende o PHD, essa atende o PHD, não sabia o que estava fazendo. Logo, a equação, a relação está correta. E deseja-se determinar a dimensão da grandeza que garante que isso seja verdade. Então, vamos trabalhar com as equações dimensionais. É isso que a gente tem que fazer aqui agora. Nós temos ali o nosso modelo de crescimento celular. Tá? X é concentração em libra massa por pé cúbico. Massa por volume, nenhum problema. E T é tempo em horas. Portanto, senhores alunos de Introdução à Engenharia Química 2022, que está sendo cursado em 21. Qual é a representação dimensional desta parcela? Representação dimensional. Massa por volume. Né? Por volume. L é o cubo. Certo? Beleza. Essa daqui eu não sei. Né? É isso que eu quero determinar. Então, ela é massa elevado a A1, né? Comprimento elevado a B1, e não tem, né? E tempo. Tempo elevado a C1. Pronto. Certo? Esta parcela daqui, toda, ela inteira, né? Tem que ter representação, ela é massa elevado a A2, comprimento elevado a B2, tempo elevado a C2, certo? E a gente sabe que no final das contas, para atender ao princípio da homogeneidade dimensional, qual tem que ser a representação desse CE para atender ao PHD? Massa sobre volume. Massa sobre volume, ótimo. O CE, então, a gente já descobriu que o CE é massa sobre volume, né? E qual seria a unidade? Agora é a unidade, não é a representação dimensional.
em Libra massa por pé cúbico. A mesma do XC, certo? Falta essa parcela grande. Vamos para o próximo slide, tá? Esse alerta fica para vocês, né? Quando a cabeça não pensa, o CR padece. Então, olha só, o que temos aqui? Esta parcela grande. Ela também tem que ter representação de quê? Massa por volume. Vocês estão de acordo comigo? Então, vamos escrever ela aqui embaixo separada. C0 vezes T vezes a exponencial de menos A1 vezes T elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Qual é a representação dimensional de tempo? Tempo, né? Isso aqui é um número, tá? Sempre, ó, funções retornam valores, tá? Isso é um número exponencial de menos A1T ao quadrado tem dimensão de massa elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero. É adimensional. Número. Grandeza. Eu falei isso no vídeo, no finalzinho do vídeo da aula passada, em 15 minutos do vídeo da aula passada também. Né? Grandeza adimensional. Beleza, então não vamos nos preocupar com exponencial agora, né? Depois a gente preocupa com o que está aqui de argumento dela. Agora, olha só. Isso aqui, então, vai ser o meu C0, ele vai ser massa elevado a um A1, comprimento elevado a um B1, né? Tempo elevado a um C1, certo? Eu sei que o todo aqui tem que dimensão para poder atender o PHD? Massa sobre volume. Massa L a menos 3, certo? Ótimo, então vamos montar a equação dimensional. Isso aqui é massa elevado a A1, comprimento elevado a B1, tempo elevado a C1, vezes tempo elevado a 1, certo? Quais são as nossas equações aqui? Equações dimensionais. Por exemplo, o que é o expoente de massa no primeiro membro? 1. O que é expoente de massa no segundo membro? A1. O que é o expoente de comprimento no primeiro membro? Menos 3. O que é o expoente de comprimento no segundo membro? B1. O que é o expoente de tempo no primeiro membro? 0. O que é o expoente de tempo no segundo membro? C1 mais 1. Ou seja, A1 é igual a 1, B1 é igual a menos 3 e C1 é igual a menos 1. Ou seja, qual é a representação dimensional do C0? Massa elevado a 1, comprimento a menos 3, tempo a menos 1. Qual seria a unidade? Massa. Libra-massa, né? Libra-massa, né? Por pé cúbico, por hora. Porque o tempo é dado em horas. Pronto, pé cúbico. Certo? Entenderam isso? Hein, gente? Perceberam que vocês já tinham como fazer isso? Que não é diferente do que a gente fez no vídeo e fez na aula? Bom, então agora vamos adiante, tá? Posso apagar isso aqui porque eu não tenho... peraí, eu consigo fazer. Agora fica mais fácil para mim aqui. Tá? Então nós temos aqui, ó, exponencial de menos A1T ao quadrado. Quem esteve na aula passada, tá? E muita gente ganhou presença na aula passada, deve ter observado que aos 15 minutos da aula passada e no final, após a chamada, eu disse que argumentos de funções como exponencial, logaritmo, seno, cosseno, etc., são adimensionais, tá ok? Então, se o argumento é adimensional, significa o quê? Que A1 vezes T elevado ao quadrado tem que ter que representação dimensional? Massa elevada a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero. Concordam comigo? Hein, gente? Que silêncio é esse? Estão percebendo? Entenderam isso? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a representação dimensional de tempo? Tempo. O A1 vai ser o quê? Massa elevado a A, comprimento elevado a B, tempo elevado a C. De acordo? Ou seja, tá? Eu sei que massa elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero é igual a massa elevado a A, comprimento elevado a B, tempo elevado a C vezes tempo. Bom, vamos lá. Qual é o expoente de massa no primeiro membro? 0. No segundo, A. Qual é o expoente de comprimento no primeiro membro? 0. No segundo, B. Qual é o expoente de tempo no primeiro membro? 0. No segundo, C mais 1. Ou seja, daqui a gente tira que A é 0, B é 0 e C vale menos 1. Consequentemente, A1 tem que dimensão? Tempo a menos 1. Certo? Entendido isso? E qual seria a unidade de A1? Em? Por hora. Hora. 1 por hora. Pronto.
1 por hora. Não Professor, é? esse quadrado não influencia em nada, então, né? Aquele quadrado ali não influencia em nada, por quê? Porque ele está elevando os dois, né? Tá. No outro exercício já não seria assim, não é isso? Porque olha só, na hora que você escreve aqui, você teria que colocar o quadrado aqui e o quadrado aqui, tá? Vai mudar alguma coisa, ó. Bota o quadrado aqui, bota o quadrado aqui. Você teria o quê? 0 igual a 2A, 0 igual a 2B, 2C igual a 2. Ou seja, C igual a menos 1 do mesmo jeito. Percebeu que não atrapalhou? É Rio que tá falando comigo, né? Tem. Isso. Entendeu agora, meu filho? Como ele está elevando os dois, aquele quadrado ali não afeta em nada. Não será assim no outro problema, né? Neste problema aqui, o que a gente tem aqui agora? Qual é a representação dimensional de cada uma dessas parcelas? Aí agora, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês que eu recebi do antigo monitor e a má notícia é que não teve candidato para monitoria de introdução e fundamentos, tá? Então a gente vai continuar sem monitor o resto do período, tá? Primeira coisa para fazer o PhD, tá? A gente olha as somas. Todas as somas têm que ter a mesma representação dimensional. Então, se essa equação aqui, ela é correta e a gente parte disso, né? Esse primeiro membro da equação tem que dimensão? Dimensão. Tempo. Tempo não. Elevado. T. Temperatura. Teta. Teta. Temperatura. Ela é função do tempo, mas a dimensão da parcela é θ. Então, todas as somas, todas as parcelas, esta parcela tem que ter dimensão de temperatura e esta parcela grande aqui também tem que ter dimensão de temperatura, correto? Deu para entender? Sim. Ótimo. Sim. Voltando à discussão do exercício anterior, esse pedaço aqui só, a exponencial, tem que representação dimensional? Massa elevada a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero. Temperatura elevada a zero aqui também, que aqui tem temperatura. Certo? Então, esse pedacinho daqui é que tem que trazer a dimensão que eu quero, não é? Aí agora eu vou ver, né, dentro das parcelas, como é que eu vou obter a dimensão que eu quero. Vamos tirar o CE direto aqui, que a gente não precisa fazer nada com ele, né? Qual é a representação dimensional do CE? Hein, gente? Teta também. Temperatura. Portanto, qual é a unidade de CE? Kelvin. Certo? Então agora a gente sabe que C0 vezes T tem que ter dimensão de θ. Certo? Então vamos lá. C0, massa elevado a A, comprimento elevado a B, tempo elevado a C, temperatura elevada a D, vezes tempo igual a temperatura. Certo? Vamos lá. O que é o expoente de massa no primeiro membro? A. No segundo, 0. Expoente de comprimento, Maurício. Comprimento, professor Maurício. Eu e a minha dificuldade com essa caneta. Mas vamos nós. A gente acerta a vida. Paga aqui, traz a bichinha de volta, caneta. Pronto. Comprimento no primeiro membro, B. No segundo, 0. Certo? Tempo no primeiro membro, C. No segundo, C mais 1, né? Espera aí que aqui tem um C mais 1. No primeiro membro, C mais 1. No segundo membro, 0. Temperatura. Expoente de temperatura no primeiro membro, D. No segundo, 1. O que a gente acabou de descobrir do C0? Qual é a representação dimensional do C0? Massa elevado a 0, comprimento elevado a 0, tempo a menos 1, temperatura, certo? A 1. Ou seja, qual é a unidade de C0? Kelvin por minuto. Kelvin por... é minuto, né? Por minuto. Certo? Até aqui molezinha, né? Agora vamos pegar lá o argumento da exponencial. Tá? Eu tenho que menos não precisa, né? A1 que multiplica T elevado a 1,25 tem que ter que representação dimensional? Massa elevada a 0, comprimento elevado a 0, tempo elevado a 0, temperatura elevada a 0, certo? É adimensional. O argumento de exponencial é adimensional. Argumento de funções, como essas que eu citei ali no outro slide, são adimensionais, certo? Então, beleza. Como é que a gente faz aqui agora? Agora vai fazer diferença, Rui. Ó, representação de representação do A1. Massa elevado a A, comprimento elevado a B, temperatura elevado a D, tempo elevado a C, certo? Isso que multiplica tempo elevado a 1,25. Tem que ser igual a massa elevada a 0, comprimento elevado a 0, tempo elevado a 0, temperatura elevada a 0, certo? Vamos lá. Expoente de massa no primeiro membro, A. No segundo membro, 0. Expoente de comprimento no primeiro membro, B. No segundo membro, 0. Expoente de tempo no primeiro membro. A gente tem o quê?
C mais 1,25 igual a 0. Expoente de temperatura no primeiro membro, D. No segundo, 0. Ou seja, qual é a representação dimensional do A1? Massa elevado a 0, comprimento elevado a 0, temperatura elevada a 0 e tempo elevado a menos 1,25. Compreendido? Qual seria a unidade de A1? 1 sobre minuto elevado a 1,25. Certo? Era impossível de fazer? Ou foi só falta de pensar? Só uma coisa, sempre tem que colocar, tipo, mesmo que o expoente for 0, sempre tem que colocar M, massa elevada a 0, comprimento elevado a 0. Você pode ser muito mais ágil, né? Mas aqui eu estou falando para iniciantes. É lógico que quando a gente tiver muita experiência, você não precisa fazer isso que eu fiz aqui. Você vai bater o olho aqui e vai dizer, olha, tem que ter dimensão de temperatura. Eu tenho um tempo aqui, então C0 só pode ser temperatura por tempo. Não fica mais imediato assim? A mesma coisa com relação aos argumentos. Quando você tem esses expoentes aqui, ó, aí eu recomendo que faça, principalmente nesse começão de vocês. Mas, à medida que vocês forem avançando, à medida que vocês forem tendo a assimilação do PhD, do princípio da homogeneidade dimensional e as suas aplicações, né, aí vocês vão poder fazer de cabeça, vão poder fazer rapidinho. Enquanto não chegarem a isso, por favor, não façam. É melhor gastar um tempinho fazendo as expressões dimensionais, achando os valores certos dos expoentes das grandezas, das dimensões, para não errar depois na prova. Porque se errar na prova, vai entrar pelo cano, tá bom? Bom, estou interrompendo aqui rapidinho para a gente voltar para a sala, para agora a gente começar a aula de verdade, né? Olha só que coisa, agora que a gente vai começar a aula. Então me digam aqui quais são as dúvidas com relação à aula de hoje, aos vídeos de hoje. Hoje foram 2 vídeos muito conceituais. Se vocês não entenderem esses conceitos, não conseguirão fazer os exercícios. Então, por favor, sala de aula invertida, comecem com as dúvidas. Professor, eu não tenho dúvida em si sobre os conceitos, mas em si como fazer os exercícios. Então você tem dúvida com a aplicação dos conceitos, ou seja, você ainda não assimilou os conceitos. Certo. Tá? Eu preciso que você coloque, tá? Peraí, Mariana falando aqui. Deixa só um instantinho aí. Eu não entendi muito bem balanço de massa global e por componentes. Mariana, eu preciso que você abra seu microfone então, tá? E vamos lá, deixa eu falar, porque como o Ruei tem uma dúvida mais genérica, da Mariana é uma dúvida mais objetiva, certo? Ah, tá. Tem o Melk também. Calma lá, vamos lá. Agora sim, agora as coisas estão começando a criar forma, né? Então eu preciso compartilhar com vocês, a gente fica indo e voltando. Vou atender a Mariana primeiro, tá? Então, Mariana, então você dá para eu conversar aqui no chat, no áudio, sem a gente precisar entrar lá no PowerPoint. Depois eu entro, para tirar a dúvida do Mel. Consegue me ouvir, professor? Tô conseguindo te ouvir, sim. Mariana, o que é global na sua mente? É algo que é completo. Tudo, tá? Então, o balanço de massa global é o balanço que envolve todos os componentes juntos. Entendeu? Se eu tenho 5 componentes, eu vou somar a massa dos 5 componentes e vai dar a massa global. Entendeu? Balanço por componente, eu penso na massa de cada componente separado. Certo? Sim. Professor, o senhor poderia fazer um exemplo de um balanço com a gente? Vou fazer, já tá assim programado. como o Yohei falou, assim, pra gente conseguir visualizar a aplicação, porque eu entendi os conceitos também, mas não consegui visualizar. Igual na atividade, eu não sei como que eu começo, que eu integro. Pois é, aqui, ali você vai ter que usar todos os conceitos do princípio da homogeneidade dimensional para poder fazer os balanços. E os conceitos da aula de hoje, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Vamos lá para a nossa apresentação do PowerPoint, que é para eu poder deixar vocês mais claros. Deixa eu ver aqui qual é a dúvida do Melk, que aí eu já resolvo tudo de uma vez. Professor, fiquei com dúvida no conceito de taxa de grandeza gerada no volume de controle e taxa de grandeza consumida. Por exemplo, se dentro de um tanque tiver uma reação química exotérmica, a energia liberada pela reação seria grandeza gerada. Exatamente, Melk. E a absorção de energia pela parede do tanque, ali no resfriador, seria grandeza consumida. Exatamente de novo. Você entendeu, meu filho? Né? Você está buscando uma confirmação daquilo que você entendeu. É exatamente essa compreensão que você teve. Ou só se for contrário, como no exemplo do vídeo. Quando a parede do tanque transferir energia para o que já estiver dentro. Não, meu filho. Ali é o mecanismo. E aí é uma importante a gente entrar. Eu vou começar pela dúvida do Melk, porque ela vai expandir a mente de vocês para outros questionamentos, inclusive para perguntar aos professores de outras disciplinas como eles interpretam isso. Tá? E depois a gente vai para uma aplicação. Então deixa eu chegar aqui rapidinho nesta questão que é...
aqui. Esse slide aqui vai ajudar. Compartilhei. Estão vendo aqui? Isso aqui vocês têm lá no coisa de vocês, né? No material de vocês. Então vamos aqui agora transformar isso em apresentação, tá? E ajudar a entender aqui. Vamos começar por aqui. Quando a gente colocou essas colocações aqui, ó, taxa da grandeza que entra e taxa da grandeza que sai. Mel, que agora eu preciso do seu microfone aberto para você conversar comigo, tá? São fenômenos, são termos macroscópicos. Para massa, isso aqui é absolutamente inequívoco, né? Você vê matéria entrando e você vê matéria saindo. Então só tem termo de entrada se você estiver vendo uma corrente levando matéria lá para dentro. Só tem termo de saída se você tiver uma corrente tirando coisas lá de dentro. Para massa, isso é absolutamente normal. Vocês nem precisam perguntar para o professor o que é termo de entrada e o que é termo de saída. Para energia e quantidade de movimento é que a gente tem que ter cuidado. Porque olha só, a visão que eu transmiti para vocês aqui, a visão que eu vejo nos livros com mais frequência, divide o seguinte: os termos de entrada e saída são termos macroscópicos, em que a gente observa pela mudança, pela entrada e saída de matéria, tem entrada e tem saída de quantidade de movimento, tem entrada e tem saída de energia, que é a quantidade de movimento que aquela matéria carrega com ela, que é a quantidade de energia que aquela matéria carrega com ela. Até aqui entenderam? Então, para nós, introdução à engenharia química, entrada e saída só existe, mesmo nos outros balanços, se nós tivermos movimento de matéria para dentro, entrada, para fora, saída. Mel que responde? Entendeu? Beleza. Para nós, introdução à engenharia química, os termos de geração e os termos de consumo são termos difusivos. São termos em escala microscópica, aquilo que a gente não vê a olho nu. Não quer dizer que... E aí é uma questão importante. Vocês entenderam a definição de volume de controle e de superfície de controle? O que é superfície de controle? Quem me define superfície de controle em uma palavra? É por onde entra a matéria dentro do tanque, no caso. Não, o que é que a superfície de controle separa? O volume de controle. O que é volume de controle do que não é volume de controle, né? A superfície de controle é a sua fronteira. Uma palavra. Tá? Então, muitas pessoas imaginam que entrar e sair, esses termos daqui, ó, tem a ver com atravessar a superfície de controle. Aí é uma visão muito particular. Tá? Então você pode atravessar a superfície de controle como matéria em movimento, e no caso de energia e quantidade de movimento, você atravessa a superfície de controle em escala microscópica. Eu, professor Maurício, entendo, prefiro que a gente coloque todos os termos microscópicos aqui, nos termos de geração e nos termos de consumo, que são os termos difusivos. Os mecanismos difusivos, escala microscópica, que a gente não vê a olho nu. Tá? Então, na pergunta do Melk, tanto o aquecedor quanto um tanque com uma camisa em volta ali que ele troca calor pela parede ou perde calor pelo ambiente vão ser termos de geração e de consumo de energia. Entendeu, Melk? Aqui, introdução. Quando você estiver lá na transferência de calor, você pergunta para a professora antes, para o professor antes: professor, o que você entende como entrada e saída? Entrada é o que está em movimento macroscópico, que eu vejo a matéria entrando ali, ela leva com ela energia, ela leva com ela a quantidade de movimento? Ou entrada é o que atravessa a superfície de controle? São essas duas possibilidades que vocês têm para perguntar lá. Aqui não há dúvida. Entrada tem que ter movimento de matéria. Saída tem que ter movimento de matéria. Geração e consumo, escala microscópica. Então, se eu tenho lá uma molécula de um fluido frio e ele encosta lá numa serpentina quente e por condução ele transfere naquele contato, aí é contato físico, então é condução. Ele transfere energia da superfície quente para a superfície fria, é geração. Se for o contrário, se a superfície, né, a molécula está quente e ela encosta numa superfície fria, ela transfere energia para a superfície fria, é consumo. Tá? Aqui, escala microscópica, nenhum de nós está vendo isso acontecer. Por mais que você lá na sua chopada você tenha lá a serpentina passando a bebida por dentro do tubo e do lado de fora gelo, você não vê, né, a energia sendo movimentada pela matéria ali. A única coisa que você vê é que está entrando quente e saindo gelada o chopp, certo? Então aqui, introdução, conceitos separados. Escala macroscópica só quando existe movimento de matéria. Escala microscópica quando eu não tenho movimento de matéria, quando eu estou em escala micro. Isso pode fazer acréscimo porque é uma questão importante. A gente conceituar é importante, entender o conceito é muito importante, mas ter flexibilidade para entender qual é o efeito. Porque olha só, que efeito tem sobre a quantidade da grandeza dentro do volume de controle esta parcela daqui
e esta parcela daqui? O que elas fazem com a quantidade da grandeza lá dentro? Alguém me responde? Aumento? Aumenta. Então, tanto entrada quanto geração fazem aumentar a quantidade da grandeza dentro do volume de controle. Da mesma forma, né, a saída ou o consumo fazem diminuir a quantidade da grandeza dentro do volume de controle. Não é isso? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Agora, olha só. Mais alguma dúvida em relação a isso, Mel? Que ficou esclarecido? Ficou assim, professor. Obrigado. Beleza. Então agora a gente vai aqui andar mais um pouquinho. Esse exemplo aqui do banco não ajudou vocês esclarecerem, não? Lá no vídeo, não entenderam? Tanto do balanço integral quanto do balanço diferencial? É uma analogia que eu acho que é sempre interessante. Bom, agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar um problema... Deixa eu só voltar aqui. Isso, estou no slide certo. Vamos pegar um problema... Deixa eu colocar aqui. Eu estou enchendo um tanque. Só enchendo. Não tem saída, tá? Eu estou enchendo um tanque e ele tem aqui, né, uma determinada quantidade, uma vazão mássica W, W1, com uma concentração de sal 1. E aí eu tenho uma outra corrente, vou misturar os dois exemplos da avaliação continuada para vocês matarem duas coisas com uma cacetada só. Uma vazão W2, mássica, uma concentração de um outro sal, S2, certo? E eu tinha aqui dentro, tá, um volume vazio só com solvente, tá? Para simplificar a nossa vida, a massa específica de todas as correntes é igual. É rho para todo mundo, não tem variação da massa específica, tá? Tudo bem? Então, olha só, que tipo de balanço eu posso fazer aqui? Quem estava falando comigo que fez essa pergunta foi a Mariana, agora abre seu microfone. Que tipo de balanço eu tenho aqui? Eu tenho balanço global, de massa global, e eu tenho balanço, né, de massa do sal 1 e do sal 2, certo? Eu posso fazer 3 tipos de balanço, tá bom? Deu para entender? Embora esses 3 tipos de balanço não sejam linearmente independentes como equações, né? Porque a gente tem outras colocações, outras coisas aí que podem, né, dificultar para a gente. Mas vamos lá. Então, pensando aqui, eu estou com concentração, tá? Só para facilitar a vida, ó, isso aqui é massa por volume da substância 1, né, do 1. Isso aqui é massa total por volume, tá? E isso aqui é massa por tempo, massa total por tempo, tá? A vazão mássica. Da mesma forma as outras, tá? Eu não vou precisar fazer de novo, a única que eu vou precisar fazer outra vez é essa aqui, que isso aqui é massa de 2 por volume. O resto é massa total por volume, na massa específica, e massa total por tempo na vazão. Tá ok? Então, quando eu penso em balanço de massa global, né? Eu estou olhando para a massa toda, não é isso? Na forma integral, todas as grandezas de balanço, todas as parcelas de balanço, né? Ó, massa global em T mais ΔT, a gente vai ter que fazer um ΔT aqui para fazer o balanço, né? Massa global em T igual a massa global que entrou, menos massa global que saiu. Tem geração e consumo de massa global, gente? Hein, pessoal? Aí vocês têm que ter visto o vídeo. Não. Não tem. Massa global não aparece e não desaparece nos nossos sistemas. É a massa toda. Então eu não tenho termo de geração e não tenho termo de consumo aqui. Quem não entendeu isso vai ter que assistir o vídeo mais uma vez. Tá bom? Bom, agora vamos pensar. Como é que eu determino a quantidade? Todas essas parcelas, né? Aliás, deixa eu colocar aqui. Todas essas parcelas aqui têm que representação dimensional? Dimensão, ó, entre colchetes. Tem dimensão de massa global, né? Todas elas. Não é isso? Agora vamos lá. Massa global que entrou. Se isso aqui tem dimensão de massa global, qual grandeza aqui na entrada? Na entrada tem massa global na dimensão dela. Aliás, eu nem precisava da massa específica aqui, né? Qual grandeza tem massa global na dimensão dela? Hein, gente? Vocês têm 3 grandezas ali. Tem 2 que tem massa global. Qual delas eu vou poder usar? Qual delas diz para mim o que está entrando de massa total no sistema? Hein, gente? A vazão mássica? A vazão mássica, beleza. Então isso aqui, ó, de alguma maneira, só está entrando massa por causa da vazão mássica W1 e da vazão mássica W2, porque eu tenho 2 entradas. Mas olha só, qual é a dimensão disso aqui? Isso é massa global por tempo. Qual é a dimensão disso aqui? Isso é massa global por tempo. Certo? O que eu tenho que fazer para o princípio da homogeneidade dimensional funcionar, valer? A mesma representação dimensional para os 2 lados. Sim, mas é mais simples. O que eu preciso fazer para garantir que eu vou ter massa de um lado e massa do outro, e não massa e massa por tempo? Ali o princípio da homogeneidade dimensional não está respeitado. Sim. Eu estou fazendo o balanço no intervalo
né? Essa é uma coisa importante, ó. Eu estou indo de T a T mais ΔT, né? Então só preciso multiplicar por quê? Por ΔT. Pelo tempo que eu estou usando para fazer a minha análise. Agora, ó, isso aqui tem dimensão de tempo, isso aqui tem dimensão de tempo. E qual é a dimensão final dessa soma? Massa global. Entenderam? A mesma coisa com a massa que sai. Massa que sai, ela não sai aqui, né? Eu não tenho saída. Massa global que sai é 0. Não tem saída. Agora vamos pensar esses dois termos aqui, ó, do acúmulo. Como é que eu determino a massa global, a massa total em T, no instante inicial? Hein? O que foi dito para vocês? Que vocês tinham um volume V aqui, né? Tá lá no exercício de vocês também, com massa específica ρ, não é? E isso aqui tem que ter dimensão de massa. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser o volume de fluido em T vezes a massa específica, não é? Qual é a dimensão disso aqui? Massa global. Qual é a dimensão de volume? Volume. Qual é a dimensão de massa específica? Massa global por volume. Ou seja, essa parcela toda aqui tem dimensão de massa total. Atendi o PhD. Agora vamos lá, sem fazer muitos rebuscos aqui. Como é que eu determino então a massa global em T mais ΔT? Para poder fazer o meu termo de acúmulo. Ela vai ser igual a quê? Vai ser o volume em T mais ΔT, certo? Vezes o ρ. Não é isso? Todo mundo entendeu até aqui? Eu só tenho 3 parcelas nesse balanço, né? Então vamos nós aqui, ó. Balanço global. Balanço de massa global. Eu vou ter o quê? O volume em T mais ΔT vezes ρ menos o volume em T vezes ρ igual a ΔT que multiplica W1 mais W2. Certo? Não é isso que a gente conseguiu? Hein, gente? Aí, olha só, vamos imaginar que a gente está lá naquele tanque, né? E eu disse que isso aqui era 18 mil litros, né? Que isso aqui era 2 mil litros. Conhecidos. A gente deu a massa específica também, não deu? Nem lembro quanto era. Vamos colocar aqui que é água, né? 1000. Aqui é litro, aqui é litro. Grandeza dimensional sem unidade não vale nada. Aqui é 1000 quilos. Aliás, 1000 gramas. Vai ficar melhor ainda. 1000 gramas por litro. Tá? 1000 gramas por litro, que é a massa específica em gramas por litro, né? E a gente conhece o quê? W1, vamos imaginar que isso aqui é, sei lá, 50 quilos. 50 quilos por minuto? 50 quilos por minuto. E que isso aqui é 30 quilos por minuto. Fazer assim, tá? Então, olha só, qual é a única incógnita aqui? Qual é a única coisa que é desconhecida nessa equação? ΔT. O ΔT. Então, com esta equação do balanço global, a gente determina o ΔT, tá? É a única incógnita, não é isso? E aí, o que a gente faz? ΔT vai ser igual a quê? ΔT vai ser o V em T mais ΔT vezes ρ menos o V em T vezes ρ dividido por W1 mais W2. Agora, eu determinei o tempo, determinei o instante em que a concentração... em que o volume atinge os 18 mil litros, certo? Agora eu posso pensar no balanço por componente. Para o sal 1, o balanço para o sal 2 vai ser absolutamente análogo, né? A diferença é que entra em vazões diferentes. De novo aqui, na forma integral, né? Eu vou ter a massa do sal 1 em T mais ΔT, menos a massa do sal 1 em T, igual a massa do sal 1 que entra. Só entra sal 1 em qual corrente? Hein, gente? Olha o desenho aí. Vocês têm... não tem, né? Vamos voltar no desenho aqui, ó. Só entra sal 1 em qual corrente? W1. W1. Mas W1 tem que dimensão? Massa total, massa global sobre tempo. Isso, tá? E aí eu tô com concentração por volume aqui, né? Tudo bem, não tem problema. A gente vai fazer um malabarismo legal. É bom para usar o PhD. Então, olha só. Eu tenho... A única coisa que eu sei é que tem uma vazão W1, né? Aliás, antes disso. Antes, muito antes disso. Olhando lá para a entrada, qual é a grandeza dessas 3 aqui, ó? Espera aí que eu não posso apagar isso, né? Qual dessas 3 grandezas daqui da entrada, ó? O W1, o CS e o ρ. Qual delas me dá informação, presta atenção, qual delas me dá informação sobre a massa de sal 1 que está sendo levada lá para dentro? Concentração. Só a concentração. Então vamos voltar lá no meu balanço. A única coisa que eu sei é que aqui neste segundo membro eu tenho que ter concentração do sal 1. O problema é que qual é a dimensão dessas duas parcelas? É massa do sal 1. Qual é a dimensão desta parcela aqui? É massa do sal 1 por volume, não é? Por L3, certo? Por volume. O
que eu tenho que fazer para atender o PHD? Multiplicar por volume. Multiplicar por volume. Pelo volume que entra, né? Pelo volume que está entrando ali. Não é isso? Agora vamos olhar lá de novo na nossa... Aliás, vamos olhar aqui, né? Facilita a vida. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó, W1 é massa total por tempo, certo? E ρ é massa total por volume. Não é isso? Sim ou não? Hein, gente? Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Agora, olha só. Eu preciso multiplicar por volume aqui, pelo volume que está entrando. Como é que eu consigo descobrir qual é o volume que está entrando com essas duas grandezas? Vai ser o quê? Qual é a representação dimensional aqui, ó? Vamos lá. W1 é a vazão, né? 1 tem dimensão de volume, vamos lá, de massa total por tempo, certo? Bom, eu tenho que colocar aqui a minha massa específica. O que eu preciso fazer para transformar massa por tempo em volume por tempo? Eu divido por ρ, não é? Na hora que eu divido por ρ, esse ρ está levando o que para nós? Está levando L, né, sobre massa total. Não é isso? Ó, cancela a massa total com massa total, agora eu tenho volume por tempo. E aí eu multiplico pelo ΔT que a gente já conhece. Ou seja, o que vai aparecer aqui, W1 sobre ρ vezes ΔT. Agora, qual é a representação dimensional dessa parcelona? É massa do sal 1. Viram? Perceberam? E já fizemos o balanço de sal. Agora, o que é desconhecido aqui? Hein, gente? O ΔT? Não, o ΔT é conhecido. Você já determinou antes. Olha ele aqui, ó. Você já determinou ele. A massa? A única coisa que é desconhecida é isso aqui, ó. É a massa de sal 1 em T mais ΔT. Porque essa daqui vale quanto? 0. Estava vazio, tinha só água. Não é isso? Então você acabou de determinar a massa ali, ó. Todos os valores, todas as grandezas desse lado aqui são conhecidas, certo? Tem que usar os conceitos. Tudo bem, gente? A mesma coisa para os outros exercícios. Eu não vou ficar fazendo 1 milhão de exercícios aqui, porque eu vou dar 1 milhão e 1, e quem decorou o exercício não vai saber fazer de novo. Então eu preciso que vocês voltem aos vídeos, que vocês relacionem esses conceitos que nós trabalhamos aqui agora e façam a avaliação continuada. Tem até sexta-feira para entregar alguma coisa decente, apresentável. Tem até às 18 horas de hoje para me mandar as possíveis dúvidas. Mas dúvida mesmo, tá, gente? Ó, eu assisti aos vídeos, eu pensei como é que seria, eu usei aqui, eu coloquei a representação dimensional de todas as grandezas e mesmo assim, professor, eu não consegui chegar no balanço. Isso é dúvida. Agora, professor, não sei nem como começar. Eu vou dizer assim, comece vendo os vídeos, até aprender, tá ok? Tudo bem, gente? Mais alguma observação? Então, ó, revisão dos vídeos é tarefa para hoje à tarde, para todo mundo, porque ainda estão carentes de conceitos, tudo bem? E como já são 5 para as 11, vamos fazer a nossa chamada. Tem mais alguma dúvida? Mais algum problema? Hein? Professor, Atendeu, Mariana? Você usou o modelo de... o balanço... Na forma integral. Na forma integral, porque você queria comparar a massa em si, né? Não, porque ali qual era o tipo de operação que eu tinha? Qual era a forma de operação daquele problema? Como assim? Vocês viram 3 formas de operação nos vídeos. Quais são as 3 possibilidades de forma de operação de um sistema? Batelada. Contínua e semibatelada. Contínua e semibatelada. Esse problema que a gente resolveu, qual é a forma de operação dele? Vai entrar e sair ao mesmo tempo. Contínua? Não está saindo. Não está saindo. Não está saindo. A operação que você tem é mistura. Você tinha água pura e começou a jogar sal lá para dentro. Então a operação, o processamento é mistura dessas correntes. Mas o que acontece? Você tem ainda entrada. Então olha só, gente. Semibatelada, muito bem, Mariana. Isso aí, entendeu o conceito? Tá? É exatamente isso, é semibatelada. Porque eu tenho 2 etapas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tenho entrada e eu tenho o processamento acontecendo. A carga está acontecendo junto com o processamento. Uma hora eu vou parar aquilo ali quando chegar nos 18 mil litros e vou fazer a descarga. Nenhum problema. Tá? Então é importante você classificar primeiro, quanto à forma, quanto ao regime. Então, o regime de operação no processo em semibatelada acontece sempre de que forma? Transiente. Sempre transiente. Batelada é sempre transiente, semibatelada é sempre transiente. A única forma de operação que um dia poderá chegar ao regime permanente é a forma contínua de operação, que é aquela do exercício inicial, que é a do separador ternário lá, que separa sal, álcool e água, tá?
Entendeu agora, Wei? Então eu escolho o tipo de balanço de acordo com o problema que eu tenho. Para esse probleminha aqui foi mais interessante usar o balanço na forma integral. Assim como será para vocês no primeiro exercício da avaliação continuada, fazer o balanço na forma integral. Tá pedido lá que seja assim. No segundo exercício, como você tem entrada, saída, é contínuo, pode chegar no regime permanente, aliás, já está no regime permanente, qual é a melhor maneira de fazer balanço ali? A diferencial. Porque você não precisa ficar multiplicando por ΔT nenhum, né? Você já vai ter tudo ali com a dimensão de massa por tempo. Entenderam? Estão de acordo? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma observação? Por favor, assistam os vídeos, tá? Não quero chororô de novo na sexta-feira, de que não consegui. Vocês têm até às 18 horas de hoje para me mandar as dúvidas, por e-mail. Responderei todas as que eu puder até amanhã. E aí vocês terão de quinta-feira até sexta-feira para fazer os exercícios. Minimamente apresentável, tá? Pode até cometer erro de cálculo, erro de conta, mas erro de raciocínio vai tomar falta. Tá de boa? Todo mundo compreendeu isso? Está escrito para vocês lá desde o começo. Erros grosseiros, erros que fujam ao raciocínio. Teve até uma brincadeira que eu tive que fazer porque eu não aguentei de saturação na sexta-feira. A pessoa falou, mas eu respondi. E aí eu falei assim, se você me pergunta qual é a cor de uma parede e eu respondo para você que é uma melancia, eu respondi a sua pergunta? A mesma coisa fizeram comigo na semana passada. Então, por favor, revejam os vídeos, anotem, pega o PDF de vocês aí, tá difícil? Imprime, faz notinha de rodapé, tenta entender o vídeo passo a passo, junta com o que a gente fez aqui agora e façam os exercícios. Só vai ganhar presença quem realmente fizer alguma coisa apresentável, tá ok? De preferência certo, tá bom? Acertar também faz muito bem. Na avaliação na objetiva, tem que acertar para ganhar nota, não adianta só fazer. Aqui na avaliação continuada, basta mostrar que fez coerentemente, que seguiu os conceitos, que entendeu os conceitos que estão sendo trabalhados ali. Errar vai ser erro na calculadora, não tem que errar. Não me venham com essa história de que tem que errar para aprender. Não, a gente tem que aprender para não errar, tá? Então vamos à chamada. Todo mundo de microfone aberto. Quem está com problema de microfone já deixa escrito no chat. Estou presente, professor. Na hora que eu chamar seu nome, você vai dar o clique lá e entrar. Tem um monte de gente com o microfone fechado. Abre aí. Isabela, abre. Na hora que eu chamar, se passar para o próximo aluno, já vai tomar falta, tá bom? Diga, Camila. Você falou professor no chat. Fala, Camila. Minha internet está ruim. Se eu não responder é por isso. Eu já sei que é você. Ah, Isabelle também. É Isabelle. Não posso te ouvir não, Camila. Não tô te ouvindo. É melhor você botar presente aí no chat, que você já vai ser uma das primeiras a ser chamada aqui. Você é a primeira a ser chamada. Pronto, Camila Pereira já tá presente, tá bom? Camila Farias. Presente. Presente. Douglas. Presente. Isso. Agilidade. Esther. Presente. Esther, eu sanei suas dúvidas, minha filha? Aham, eu vou fazer de novo e até mando pro senhor, mas eu entendi. Beleza. Obrigada. Fernanda. Presente. Gabriela. Presente no chat. Enzo. Presente. Uai, cadê você, Enzo? Ah, tá aqui, HM. Eu tô aqui. Tá, eu não vi. É o único com H na turma? Tinha que aparecer o quadradinho. Igor, presente no chat. Isabela Quirino, tá lá, presente. Isabelle, já mandou ali, presente. Presente. Jaiane Clis, agora eu te ouvi, Isabelle. Jaiane Clis. Presente. Jéssica, presente no chat. Joana. Presente. Jonatas. Presente. Jorge. Presente. Luene. Presente, professor. Maria Clara. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Presente. Melk. Presente. Foi o único que teve coragem de mandar uma mensagem pedindo para tirar dúvida. E a gente tirou suas dúvidas, não foi, Melk? Tirou sim, professor. Pois é. Milena. Nossa, foi baixinho, Milena, mas eu ouvi. Natália, presente no chat. Raíssa. Presente. Tuane. Presente. Yuei. Presente. Ok, gente. Finalizando aqui. Mais alguma observação? Então, olha, lembrando, até às 18 horas eu consigo receber as dúvidas de vocês para trabalhar sobre elas e tentar responder. Se não conseguir responder hoje à noite, porque eu tenho uma atividade à noite aí num programa, né, uma outra live, que não é com vocês, mas vou estar num programa lá no Nordeste e aí eu responderei amanhã assim que eu puder. Mas se chegar depois das 18 horas de hoje, eu não tenho o compromisso de responder as dúvidas de vocês, tá bom? Comecem a trabalhar na avaliação continuada agora. Comecem por fazer uma revisão dos vídeos. Estou encerrando a aula. Tchau para vocês. Diga. Licença, eu tenho só uma dúvida sobre
as frequências, que semana passada, dia 16, o senhor me deu falta no SIGA, só que eu respondi igual hoje no áudio, e o senhor me respondeu de volta. Ou seja, o senhor ouviu, mas eu vou reouvir e corrijo, não se preocupe. Tá bom. Professor, Tá. eu também, Mariana. Porque eu tenho o vídeo original. O que foi pra lá tá cortado. Com certeza não tem a sua fala. Mas eu vou reouvir e corrijo. Se tiver lá a sua falinha, eu dou presença. Professor. Eu corrijo. Diga, Mariana. Tá bom, obrigada. Eu também. Mesma coisa, minha filha. Mesma coisa. Tá? Mesma resposta. Vou dar uma revisada no vídeo da aula passada, tá bom? Então, tchau pra vocês. Nos vemos quarta-feira que vem. E eu aguardo as avaliações na sexta-feira, bonitinho. Tá? Tchau, tchau.